Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos um pouco sobre carboidratos, substância orgânica muito importante para o nosso corpo, atuando como fonte de energia, reserva de energia, forma estrutural, composição dos ácidos nucleicos. Então fiquem ligados que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma. E se você é assim como eu, que olha para uma foto dessa e logo sente fome, fique atento porque vai ser importante a gente estudar sobre o metabolismo da glicose no nosso corpo, como que a gente controla essa glicose. Então fiquem ligados que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os carboidratos. Apresenta inúmeras funções no nosso corpo. A primeira função é a fonte de energia. Então, o carboidrato, principalmente a glicose, é utilizada no processo de respiração celular. Lembra? O processo de produção de energia pela nossa célula, produzindo ATP, degradando a glicose para produzir ATP. Então, atua como uma fonte de energia, algo a curto prazo. Então, você consome um carboidrato, ele é metabolizado rapidamente, dependendo desse carboidrato, é metabolizado rapidamente e já utilizado no processo para a produção de energia, ou então armazenamento de energia, trazendo essa fonte que é algo de curto prazo para algo de mais de longo prazo, que é o que a gente chama de uma reserva de energia. Então, a fonte de energia é aquilo que você utiliza no momento. Então, eu estou usando energia agora para falar com vocês, para respirar, para funcionar, para fazer qualquer coisa, eu preciso de energia. Então, essa energia eu obtenho através da quebra da glicose, que é um carboidrato. Já a minha reserva de energia, que é algo mais a longo prazo, então é a energia que eu vou utilizar amanhã de manhã, por exemplo, caso eu não coma mais nada desde agora até o dia seguinte, então eu vou ter que utilizar as minhas reservas de energia. Tudo bem? Então, algo mais a longo prazo. A nossa reserva de energia animal, ela ocorre na forma de glicogênio, enquanto a reserva de energia vegetal ocorre na forma de amido, tá? Então tem essa diferença. Podem anotar porque volta e meia cobram isso em prova. Reserva de energia animal é o glicogênio, reserva de energia vegetal é o amido. Pode atuar também, apresenta uma função estrutural. Apresenta função estrutural na forma de celulose. Celulose vai compor a parede celular da célula vegetal. Então, a célula vegetal ela tem como característica ser insolúvel em água. Por que ela tem que ser insolúvel em água? Imagina toda vez que chovesse, a folha ia se derreter porque aquele carboidrato é solúvel. Não tem como. Então a celulose é um carboidrato insolúvel em água e isso confere uma grande resistência, principalmente no nosso processo digestivo. A celulose não sofre esse processo de digestão justamente por isso, porque é insolúvel em água. Ela vai sofrer a digestão em animais ruminantes devido à presença de micro-organismos vivendo no sistema digestório desses animais. Mas no nosso caso, ela vai se tornar, por ser insolúvel, ela acaba não sofrendo esse processo de digestão. Então, a parede celular da célula vegetal confere essa resistência química, física, mecânica, biológica, confere essa resistência. Atua também na composição do DNA e do RNA, diferindo um do outro. O DNA apresenta uma pentose que a gente chama de desoxirribose, enquanto o RNA vai apresentar esse açúcar na forma de ribose. Então tem uma diferença básica entre um DNA e um RNA. Além das outras diferenças, o DNA é uma fita dupla, apresenta uma base nitrogenada timina, enquanto o RNA é uma fita simples e apresenta uma base nitrogenada uracila. A gente vai falar um pouquinho mais à frente quando falar sobre esse processo celular, de divisão do DNA, produção de proteínas. Tudo bem? Então, apresenta basicamente essas funções: fonte de energia, reserva de energia, função estrutural e composição do DNA e RNA. Tá? Se aquela primeira foto já dava fome, essa daqui então ainda mais, né? A estrutura de um DNA. Basicamente, de um DNA, desculpa, a estrutura de um carboidrato. Ou o nome, carboidrato.
Basicamente, um carboidrato ele é formado por carbonos, hidrogênios e oxigênios, tá? Então, é basicamente essa a estrutura de um carboidrato. Só que pode apresentar outros compostos, pode apresentar um nitrogênio. É um exemplo de um carboidrato com nitrogênio é a quitina. A quitina é um carboidrato que é rico em nitrogênio em sua constituição. Pode apresentar fosfato, enxofre, aldeídos, que a gente chama de aldeoses, cetonas, que a gente chama de cetoses, tá? Então, mas basicamente, os carboidratos principais, aqueles que a gente vai estar sempre cobrando, são carbonos, hidrogênios e oxigênios, tá? Além do nitrogênio na questão da quitina. Mas basicamente, esses são os principais que a gente vai estudar. Aí eu coloquei aqui a forma estrutural deles. Tem aqui a galactose, frutose e a glicose, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eles são um tipo específico de carboidratos que chamamos de monossacarídeos, tá? Então, temos aqui os monossacarídeos, são carboidratos que apresentam 3 a 7 carbonos. Em sua constituição, em sua forma, apresentam 3 a 7 carbonos. Tem como principais componentes, principais exemplos desses monossacarídeos, temos a galactose, a frutose e a glicose. Apresentam em comum os monossacarídeos é que eles são a menor parte de um açúcar. Então, mono de um só, então apresentam somente um açúcar em sua estrutura. Tá? Esses monossacarídeos eles podem se ligar, então eu posso apresentar vários monossacarídeos ligados, formando estruturas mais complexas, como veremos a seguir. Temos aqui os disacarídeos. Disacarídeos são resultado da união de 2 monossacarídeos, tá? de 2. Os disacarídeos eles fazem parte de um grupo maior que a gente chama de oligosacarídeos. Os oligosacarídeos eles são formados por 2 a 20 monossacarídeos. Lembra que eu falei agora há pouco que os monossacarídeos eles podem se unir? Então, quando eu tenho 2 monossacarídeos unidos, eu tenho um disacarídeo. Entre 2 e 20 monossacarídeos unidos, eu tenho o que a gente chama de oligosacarídeos. Tá? Tem como processo uma que a gente chama de ligação glicosídica. Eu ligo 2 monossacarídeos em uma ligação glicosídica e esse processo vai ocorrer por hidrólise. O que é uma hidrólise? Eu perco água. Tá? Então, toda vez que ocorrer uma ligação de 2 monossacarídeos, tem como característica a liberação de uma molécula de água. Tá? Aí aqui eu tenho os principais disacarídeos: maltose, sacarose e lactose. Maltose é muito comum. Tem aquele biscoito de leite maltado, o biscoito da vaquinha. Então, tem um tipo específico de açúcar presente nele, que é a maltose. Sacarose é o açúcar presente bastante nos refrigerantes que a gente consome. E lactose é o açúcar presente no leite. Perceba uma coisa aqui, o que eles têm em comum? Maltose, sacarose, lactose, glicose, frutose e galactose. O que eles têm em comum? Todos eles apresentam uma terminação específica, essa terminação específica ose. Tá? Então, para a gente resumir bem, na biologia, é uma substância, termina em ose, é um açúcar. Tá? Então, maltose, sacarose, lactose, galactose, frutose, celulose é uma substância, termina em ose, então é um açúcar. Tá? A gente define dessa forma que a gente consegue entender muito bem. É substância, não processo. Por quê? Fagocitose. Fagocitose é um processo, termina em ose. Tá? Se é processo, termina em ose, não confunda. Pode ter processo terminando em ose, mas substâncias terminando em ose sempre serão açúcares. Tá? Pode existir açúcar sem estar terminando em ose, mas de forma geral os açúcares têm essa terminação. Os polissacarídeos, poli de muito, então são muitos açúcares ligados. Então tem aqui mais de 20 monossacarídeos. A gente falou agora há pouco que os oligosacarídeos são entre 2 e 20,
os polissacarídeos são mais de 20. Eles têm como característica serem insolúveis em água. É aquilo que eu falei, a celulose. Já pensou se a celulose fosse solúvel em água? Toda vez que fosse chover, a planta ia se derreter. Por quê? Porque a celulose está presente na parede, na parede celular da célula vegetal. E ela tem que ser insolúvel em água devido à resistência que ela tem que apresentar. A quitina também. Quitina é um açúcar presente no exoesqueleto dos artrópodes. Percebam aqui, ó, tem um nitrogênio ligado nesse açúcar. Então, ela também é insolúvel em água. E tem que ser insolúvel em água uma vez que é externo. Então, confere resistência ao esqueleto externo desses animais, ao exoesqueleto. Temos aqui embaixo as reservas de energia. O glicogênio é a reserva de energia animal e o amido é a reserva de energia vegetal. Eles são muito parecidos quimicamente um com o outro, tá? Mas não confundam. Glicogênio, reserva de energia animal, amido, reserva de energia vegetal, tá? Ação enzimática. Então, existirão enzimas responsáveis pelo processo de digestão. O que é a digestão? A quebra desses componentes. Temos aqui a celulose. A enzima responsável pela quebra da celulose é a celulase. Gera um produto, as glicoses. O glicogênio, que é a nossa reserva de energia, tem como enzima, são duas enzimas que vão atuar na quebra do glicogênio. É o glicogênio fosforilase e a enzima desramificadora. A gente não vem muito ao caso disso, mas como resultado eu produzo uma glicose e um fosfato. Lembra no início como que a gente falou quanto à estrutura dos carboidratos, que podem existir carboidratos ligados a fosfato, ligados a nitrogênio. Percebam aqui, ó, glicose ligada a fosfato, quando eu quebro um glicogênio. Quitina, outro carboidrato, tem como enzima que quebra a quitina a quitinase. O produto, o resultado da quebra da quitina é o carbono e o nitrogênio. Amido. Amido é a reserva de energia da planta. Tem como enzima que quebra esse amido a amilase. Tem como produto maltose e glicose. A gente percebe bem a ação da amilase, é uma enzima presente na saliva quando a gente vai comer algodão doce. Você coloca o algodão doce na boca, você não precisa mastigar. Por que você não precisa mastigar? Porque na nossa saliva apresenta grande quantidade dessa enzima amilase. E essa enzima amilase, então, atua na degradação do amido, formando maltose e glicose, que serão digeridos em outras regiões do nosso sistema digestório. Maltose tem como enzima a maltase. O resultado da quebra da maltase, o produto, eu gero duas moléculas de glicose, dois monossacarídeos, formados a partir de um disacarídeo. Sacarose tem como enzima a sacarase. E o produto, resultado da quebra da sacarose, é uma glicose e uma frutose. E por último, temos aqui a lactose, que é o açúcar presente no leite. Temos como enzima a lactase. O produto resultado da quebra da lactose é uma glicose e uma galactose, tá? Outra observação, percebam aqui, ó, quase todas as enzimas, celulase, quitinase, amilase, maltase, sacarase e lactase, as enzimas apresentam essa terminação ase e os açúcares apresentam terminações ose. Tudo bem? Então, terminação ase é enzima, celulose, celulase, quitina, quitinase, amido, amilase, maltose, maltase, sacarose, sacarase, lactose, lactase. Tá? Fica bem fácil a gente conseguir entender essas questões. Controle hormonal da glicose. Então, a glicose no nosso organismo ela vai ser regulada de acordo com a produção de hormônios. Esses hormônios serão produzidos no pâncreas, tá? Esse órgão extremamente importante do nosso sistema, responsável por
digerir grande parte das proteínas da nossa alimentação, mas também pelo controle, pelo nível de açúcar sanguíneo. Quando você acaba de lanchar, tomou aquele Nescau, encheu de Nescau o leite e tomou aquele Nescau, comeu aquele sanduíche e foi para a escola, foi jogar bola, o que seja. O nível de açúcar no seu sangue está muito alto. Aí o que vai acontecer? O pâncreas, através das suas células beta, são células específicas do pâncreas, vai promover a liberação de insulina. Então, o pâncreas começa a liberar insulina na circulação. O que essa insulina vai fazer? Essa insulina vai estimular a formação do glicogênio. Lembra que a glicose é uma reserva de energia. A glicose é uma fonte de energia, ou seja, você utiliza no momento. Mas eu tenho grande quantidade de glicose, então eu vou armazenar essa glicose. E como que eu armazeno a glicose? Reserva de energia animal na forma de glicogênio. Tá? Então o pâncreas produziu insulina, ele vai estimular a formação do glicogênio. Esse glicogênio ele é armazenado no fígado e também vai ser armazenado nas células musculares, tá? Principalmente fígado e células musculares. Por que na célula muscular? O nosso músculo ele precisa de bastante energia. Então ele precisa de ter uma reserva de energia diretamente no local. Se eu quero correr, se eu quero nadar, jogar bola, o que seja, eu preciso de energia na musculatura. E essa musculatura então vai ter a sua reserva de energia própria, o seu próprio glicogênio armazenado ali, tá? E também vai ser armazenado nos rins e nos tecidos adiposos. A insulina também vai favorecer a formação de gordura, tá? Agora, quando você acordou tarde e não deu tempo de lanchar e foi para a escola, ou então foi jogar bola, foi para o treino, o seu nível de açúcar está baixo, você vai ter que produzir, liberar glicose na sua circulação. E como que a glicose é liberada na circulação? Percebam aqui, ó, o açúcar baixo no sangue, o glucagon é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas, vai promover a liberação de glucagon. Esse glucagon vai atuar aqui, ó, convertendo, transformando o glicogênio em glicose. A insulina transformava a glicose em glicogênio. O glicogênio era armazenado. Agora eu tenho pouco açúcar no sangue, eu preciso liberar glicose no sangue. E como que eu libero glicose no sangue? Transformando esse glicogênio que estava armazenado, liberando em glicose novamente. Essa glicose liberada, ela vai ser liberada no sangue para que as minhas células continuem fazendo o seu processo de produção de energia. O glucagon ele também vai estimular a quebra de gordura, que a gente chama de lipólise. Por quê? Porque quando você quebra gordura, você libera mais energia, mais partes para produzir energia no seu sistema. Então, o seu corpo consegue trabalhar de forma mais eficiente. Só que essa lipólise ela é regulada por um outro hormônio também. Tá? Então, o glucagon ele vai converter o glicogênio em glicose, tá? Que a gente chama de glicogenólise, o processo da quebra do glicogênio. Enquanto a insulina transforma a glicose em glicogênio para ela ser armazenada. Então, esses dois hormônios atuam de formas opostas. Quando o açúcar está muito alto, eu produzo insulina, a insulina reduz o nível de açúcar, convertendo glicose em glicogênio. Agora, quando o nível de açúcar está muito baixo, eu produzo o glucagon então vai elevar esse nível de açúcar, convertendo aquele glicogênio que foi armazenado novamente em glicose, tá? Então tenha sempre isso em mente, eles vão atuar um regulando a quantidade do outro, tudo bem? Bem tranquilo de a gente entender, né? Sempre tendo participação do pâncreas e do fígado, ok? Aqui um mapa mental sobre os carboidratos. Os carboidratos são conhecidos como os açúcares, os hidratos de carbono, glicídios, sacarídeos, carboidratos de maneira geral. Eles podem ser polissacarídeos. Quais os principais polissacarídeos? Quitina, que forma a parede celular de fungos e algas, e o exoesqueleto de artrópodes. Pode também ser a celulose, que forma a parede celular de plantas. Lembrando, ela é insolúvel. Pode ser também o glicogênio, que é a reserva de carboidratos nos animais, a nossa reserva de energia, e pode também ser um amido, que é a reserva de energia vegetal.
vai apresentar uma função energética. No caso, amido e glicogênio, a reserva de energia, e também tem a glicose como função energética. Apresenta uma função estrutural, celulose e quitina, formando a parede celular. Celulose, parede celular das plantas, quitina, parede celular de fungos. Apresenta também uma função de comunicação celular, no caso, uma célula se comunicando com outra, tá? É o glicocálix da célula. Podem ser também monossacarídeos. E esses monossacarídeos, no caso, são as pentoses, hexoses presentes no DNA. Os carboidratos também podem ser oligosacarídeos, que são entre 2 e 20 monossacarídeos. Os principais oligosacarídeos são os disacarídeos, sacarose, lactose e maltose. Os disacarídeos são formados por uma ligação específica, que é a ligação glicosídica. Tá? Como resultado dessa ligação vai ocorrer a liberação de água. Então tem esse mapa mental, facilita bastante a gente responder na hora das provas. E uma observação, lembrando aqui, esses carboidratos apresentam enzimas e essas enzimas apresentam uma terminação ase. Então a enzima da sacarose, sacarase, a enzima da lactose, lactase, a enzima da maltose, maltase, tá? Enzima do amido, amilase. Enzima da quitina, quitinase, enzima da celulose, celulase, tá? Então tenha isso em mente. Enzima terminando com ase vai quebrar o celulose transformando em partes menores. Essas partes menores podem ser monossacarídeos ou disacarídeos. Tudo bem? Tudo ok? Então aqui a gente fecha a aula sobre carboidratos. Tem algumas questões que é para a gente resolver aqui. Questão 1. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma D. Então, vai ler e vai marcar a resposta certa. É bem tranquilo, a gente falou bastante sobre isso. Questão 2. As plantas animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de seus organismos ou na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. A seguir estão citados alguns. O esqueleto externo dos insetos é composto por um polissacarídeo. É um polissacarídeo? Aí você vai lembrar, vai ver o vídeo e vai ver se é um polissacarídeo. 2. As células vegetais possuem uma parede formada de polipeptídeo. O que é um polipeptídeo? Foi falado de polipeptídeo na aula? Não sei. Veja aí que a gente vai lembrar. 3. Os favos da colmeia são constituídos por lipídios. Lipídios são gorduras. São constituídos de lipídios? Não sei. As unhas são impregnadas de polissacarídeos que deixam rígidas e impermeabilizadas. Aí você vai marcar então quais estão corretas, tá? 3. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante do planeta. Este carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Então, qual é a função da celulose na célula vegetal? Tá? Então, você vai marcar a resposta certa. E a última questão, bem tranquila, marca a alternativa que contém apenas monossacarídeos. Veja naquela tabelinha que eu coloquei ali atrás quais são os monossacarídeos presentes e só marcar. Tá ok? Depois eu vou fazer um vídeo corrigindo essas questões e outras questões também sobre carboidratos. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Tá ok? Tchau, tchau, galera.